Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é um nome incontornável do design português. Bem-vindo, Dino Alves. Muito obrigada por estares connosco. Obrigado também pelo convite. Dino, começamos esta rúbrica bem calçados e com um par simbólico para ti. Que história é que contam estes sapatos que nos trazes hoje? Estes sapatos são da última coleção, não, desta estação, que eu faço em parceria com uma marca portuguesa, que é a Rêve de Fló, e que tem corrido muito bem, porque eu faço sempre uma espécie de coleção cápsula e a ideia é que não sejam feitos só para o desfile. Eles depois comercializam essa coleção cápsula e tem corrido muito bem e pronto, eu gosto sempre de pôr em diálogo vários universos e aqui eu coloquei, o sapato em si é um sapato delicado, feminino, com ar de festa, é quase uma Sabrina, e eu depois coloquei este elemento, que é um arnês, que vem muito de um universo mais dark, mais punk, mais motard, e portanto eu gosto sempre de contrapor estes elementos e acho que a coleção tem vários modelos sempre com esta ideia e acho que ficaram muito apelativos até. Esta não é a primeira parceria que tens? Não, eu já fiz, não sei bem, mas para aí já há 5 estações. Comecei com uns donos da Rêve de Fló, que também sempre me cuidaram muito bem e sempre tiveram muito abertos às minhas ideias e sempre os resultados foram sempre também muito bons e obviamente com a disponibilidade deles, porque se os donos das fábricas não tiverem abertura e disponibilidade para embarcar nas nossas loucuras, a coisa não corre muito bem. Correu sempre bem, entretanto eles venderam a fábrica e estes novos donos continuaram ainda com mais vontade e, portanto, tem sido uma parceria muito feliz. Há pouco dizias que nas tuas peças tentas sempre encontrar ou colocar vários universos em diálogo. Isso é algo que é intrínseco a toda a tua carreira, a toda a tua obra. Que universos é que tentas sempre colocar em diálogo? Eu acho que isso faz parte um bocadinho do meu ADN. Normalmente tento que sejam universos um bocadinho opostos, para que se note esse contraponto, não é? Senão não fica tudo, enfim, dentro do mesmo contexto, se não houver essa disparidade. E, portanto, eu já fiz folclore com executivo, fiz romântico com punk, portanto, tento sempre que sejam, mas faz realmente parte do meu ADN, ou seja, da minha assinatura. Porquê que gostas de fazer estes contrapontos? Eu sempre me habituei às pessoas acharem que eu tinha um ar muito angelical, muito seráfico e eu acho que sou um bocado punk. Desde sempre eu senti que era um bocadinho punk na forma de ser, porque punk, ou seja, nós reconhecemos o punk pelo aspecto visual, não é? Mas não é como em tudo, não é? Como na moda. As pessoas modernas não são as que estão bem vestidas, ou não são necessariamente as que estão bem vestidas, porque muitas vezes o que elas estão é mascaradas de modernas, porque a moda e o punk e tudo tem que vir de dentro. E o punk é uma maneira de estar na vida. Claro que há a parte visual, digamos que o folclore do punk são os cabelos no ar, os alfinetes, as peles, as botas, mas isso é... Visual. Sim, é o folclore da questão, digamos. A atitude e o comportamento é que tem que ser punk, como em tudo. Mas as tuas peças, os teus desfiles, são muito mais do que esta questão visual. Tu chamas a atenção para muitos temas sociais. Isto é algo que também te acompanha desde sempre? Sim, sempre, aliás, até se calhar muito mais no início do que agora, embora eu acho que tenho conseguido conciliar um bocadinho as duas coisas, que é, eu no início estava-me um bocadinho a borrifar para a roupa, ou seja, o que me interessava
era fazer um happening, uma performance, comunicar alguma coisa que muitas vezes era política. Isto é curioso porque eu não me considero nada um ser político, eu não sei discutir política, eu não sou filiado em nenhum partido, tenho algumas convicções, mas muitas vezes até voto, quase que voto útil ou por outras razões. Não tenho muita aficião por nenhum partido, mas acho que faço um bocadinho de política à minha maneira quando faço desfiles onde me inspiro em questões sociais, como já fiz, em que me inspirei nos heróis de rua, que eu chamei heróis de rua, que são os sem-abrigo, as pessoas que vivem na rua e que para mim realmente são heróis, porque sobrevivem a uma série de coisas agressivas, desde intempéries a outras questões. Ou seja, as minhas inspirações nunca são coisas muito objetivas, como é que eu hei de dizer? Eu raramente me inspiro numa música, ou num filme, ou numa época. Inspiro-me sempre mais em questões que têm a ver com o lado humano e social, quase sempre. Ou então em coisas da minha história, da minha infância. Eu, como nasci no campo e cresci no campo até aos 18 anos, eu tenho, obviamente, vivências que contribuíram para o ser que eu sou, em termos até de caráter e de cultura. E, portanto, já me inspirei várias vezes na minha infância. Já coloquei em passarela muitas imagens, claro que reinventadas, não é? Porque não é uma colagem, mas já coloquei em passarela muitas imagens que têm a ver com a minha infância. E acreditas que a verdadeira moda de autor é exatamente isso? Ou seja, é colocar muito daquilo que é o designer ou o criador na sua obra? Sim. Ou seja, é colocar muito de nós na obra, porque senão, como é que eu ia te explicar? O autor sou eu. Portanto, a peça só poderá ter a minha assinatura se eu também colocar alguma coisa de mim nela, não é? Porque senão não... Podia ser outra pessoa qualquer. Podia ser outra pessoa qualquer, e eu acho que é muito importante que... Isso é uma outra coisa que eu também tenho algum orgulho e que eu acho que conquistei ao longo destes anos, porque eu já ouvi pessoas a dizerem isso, que é, olham para uma coisa e percebem logo que é meu. Sim. Portanto, isso é o melhor elogio que podem dar à nossa obra. A tua obra e as tuas peças são também muito marcadas por uma forte ligação que tens ao teatro e à arte. Também é algo que tentas comunicar e que vem muito de ti? Sim, é um bocadinho inevitável que as áreas se contaminem. Eu já tive desfiles que foram absolutamente contaminados por coisas que eu estava a fazer em paralelo no teatro, ou mesmo, por exemplo, no Lux, que eu há 25 anos que sou o stylist residente. Tudo que são fardas ou festas, sou eu sempre que faço o styling do staff, e já aconteceu, normalmente as festas de aniversário são sempre em setembro, outubro, que calha muito perto da Moda Lisboa, e já aconteceu imensas vezes eu acabar por contaminar o desfile com alguma coisa que estava a fazer para o Lux. Eu acho que é importante eu também dizer, porque tem a ver com estas questões que estamos a falar, que a minha formação é em pintura e, portanto, eu tenho uma visão um bocadinho mais artística de tudo aquilo que eu faço. Eu resisti até não poder mais à moda. Porquê? Porque eu, na altura, tinha um bocadinho a ideia que a moda era uma coisa um bocadinho mais fútil. E era, porque a moda também evoluiu ao longo destes anos e a moda não era vista como uma forma de expressão artística, nem se falava em moda de autor, falava-se em moda. E, portanto, eu, na altura, tinha a ideia
que a moda era algo um bocadinho mais fútil e eu, naquela idade, 18, 19, a querer ser mais intelectual, mais erudito, achei que era melhor ir para a pintura, porque para mim era um bocadinho redutor a ideia de ser costureiro ou de ser estilista, que é uma expressão que eu ainda nem gosto muito, prefiro criador de moda do que estilista. E, portanto, eu, embora toda a gente à minha volta me dissesse que tu tens aqui para moda, eu resisti. Até que as evidências eram tão fortes que eu não tive como... Eu, depois de estar já em Lisboa, eu comecei, porque a minha vida, o meu comportamento era muito em consonância com a moda. A minha atitude, porque moda, de facto, há muitos conceitos acerca do que é moda, mas para mim o que define um bocadinho mais é atitude, é comportamento. A moda é comportamento, ou deve ser a extensão de um comportamento. Em que sentido? Eu acho que moda não são saias, nem calças, nem vestidos, nem nada disso. Isso é a parte de fora, ou seja, isso deve ser a extensão do que nós somos cá dentro, do nosso comportamento em relação aos temas, em relação ao que se passa no mundo. Isso é que depois tem que ser o motor e só funciona. E por isso é que eu então, não sei se isto acontece com toda a gente, mas eu vejo imensa gente super vestida, super quitada, e para mim é um rótulo de parolo. Porque falta o interior? Porque falta o interior, porque a gente percebe que aquilo não, ou seja, a pessoa quer dar tudo por fora e a gente vê que não tem muito pouco para dar. E aquilo não funciona, a pessoa não se sente confortável naquela pele, usa aquilo porque houve um stylist ou porque viu, enfim, em algum lugar que aquilo se usa ou numa montra de uma loja, normalmente veste exatamente aquilo que viu, não consegue ter a sua própria adaptação das peças e, portanto, nós percebemos que aquilo não condiz, aquela embalagem não condiz com o conteúdo, por isso é que a moda tem que ser sempre o resultado de um comportamento. E pronto, eu já me perdi, mas acho que eu estava a dizer que eu comportava-me realmente, e tenho alguns episódios com 5, 6 anos que já denunciavam que tinha sensibilidade para a moda, mas não quis de maneira nenhuma, resisti até não poder mais. Até que em 94 um amigo meu convenceu-me a participar num evento que eu tenho imensa pena que já não exista, porque era uma rampa de lançamento, foi onde aparecemos quase todos, eu, Alexandra Moura, o Filipe Faísca, o Nuno Baltazar, a Lena Aires, o Tenente, quase todos apareceram, que eram as manobras de maio. E eu fiz, porque fui quase empurrado, porque eu dizia que não, mas para quê? Eu não quero ser estilista. Mas é uma forma das pessoas verem o que tu fazes. E, de facto, bastou isso, essa vez, para as pessoas notarem. E algumas pessoas da altura que eram importantes e continuam a ser, um deles o Manel Reis, que para mim foi o meu mentor, porque foi ele que depois viu aquilo, ele estava lá, viu e dali a uns tempos no bar dele pediu a alguém, se não me engano foi o Paulo Gomes. Eu normalmente tinha muito esta coisa eu punha-me sempre no lugar oposto de onde estavam as pessoas importantes, que eu tinha sempre um bocadinho o pavor de acharem que eu que estava a lamber botas, e então eu colocava-me sempre no sítio oposto. E foi o Paulo Gomes que me veio chamar porque o Manel Reis pediu para eu ser apresentado a ele. E pronto, e a partir daí ele começou-me a convidar para outros eventos, para fazer styling de algumas festas que ele fez, nomeadamente um fim de ano no convento do Beato, que foi um fim de ano icónico, e pronto, e a partir daí eu depois participei numas manobras de inverno, que era uma edição especial, onde já só convidaram 10,
E convidaram-me a mim, portanto, eu comecei a achar, mas eu não, isto era só uma coisa pontual, como eu podia estar a fazer uma instalação vídeo ou uma performance noutra situação, noutro contexto. E pronto, e depois eu fiz esse desfile, também sempre com essa componente até muito mais performática do que agora, porque também há uma espécie de uma coragem nessa época, nessa altura. Porquê? Porque também somos um bocadinho mais inconscientes e eu tenho muita pena às vezes, olho para aquilo que faço hoje e que eu tento conciliar, porque eu também tive que, a dada altura eu cheguei ali a um impasse em que eu tinha porque nem era as pessoas tiveram sempre muita dificuldade em me situar porque achavam que eu não era bem criador de moda, porque eu fazia muitas peças de upcycling há 28 anos, ainda a expressão upcycling não estava inventada. Sim. Era uma disciplina que não existia e que até era um bocadinho depreciada. E eu comecei a fazer moda assim. Por isso, hoje em dia, orgulho-me imenso de que o upcycling esteja a ter uma aceitação maior e tem que ser também, pronto, uma criação válida. E eu comecei assim. E, portanto, isto foi aqui um parênteses. A Ana Salazar estava sentada na plateia, esta edição foi num teatro. Eu também participava no espetáculo. O espetáculo chamava-se Não, e basicamente era eu a não deixar os manequins desfilarem. Mas à séria, tipo mesmo a puxá-los, a agarrá-los, caíamos. Eu fiquei uma semana em casa com dores no corpo em todo o lado que eu não me conseguia mexer. Mas lembro-me de a ver sentada, super comovida, porque aquilo era de facto muito comovente, porque também tinha uma música de um espetáculo da Pina Bausch, que era uma espécie de uma marcha fúnebre, era assim uma coisa muito... E lembro-me de ver a Ana Salazar sentada, super comovida, e pronto, isto passou. Eu, na altura, estava na Cinemateca Portuguesa a trabalhar, onde estive 7 ou 8 anos. No dia a seguir, a Ana Salazar liga para a Cinemateca e eu pensei que era para falar com a minha chefa, com a subdiretora, porque eu era assistente dela, e como a Ana Salazar andavam ali em negociações porque inventaram uma coisa que era o Congresso da Imaginação, que depois não aconteceu, mas ela era a embaixadora. E, portanto, eu achei que era para falar com a minha chefe acerca disso. E eu disse, mas é para falar com a doutora Ana Costa Almeida, eu vou ver. Não, é mesmo consigo. E eu, comigo? Quer dizer, isto foi tudo super rápido. Ela era já o grande nome da moda portuguesa e, portanto, eu fiquei assim, tipo, o que é que me está a acontecer? Então, eu fui falar com ela no dia a seguir, era para me convidar para fazer a mise-en-scène do desfile dela na Moda Lisboa. E pronto, eu fiz, acabei por fazer tudo, a parte de styling, maquilhagem, cabelos, banda sonora, tudo. E pelos vistos correu bem. Foi numa edição na Cordoaria Nacional e, pelos vistos, correu bem. Logo, dali a uns dias, a Moda Lisboa liga-me a convidar para participar em meu nome pessoal. E pronto, e aceitaste? E a partir daí não tive como... Portanto, foi tudo muito rápido e realmente eu tentei resistir até não poder mais. Mas se fosse hoje, ainda resistias? Não, quer dizer, eu disse há pouco que a moda também evoluiu muito e hoje eu acho que a moda pode ser uma forma de expressão artística como outra qualquer. Temos vários nomes internacionais que são exemplo disso. E, portanto, hoje em dia não me arrependo. Tenho tido muita vontade de voltar à pintura. Acho que talvez acabe os meus dias a pintar, porque é uma coisa muito mais fácil. Às vezes penso que teria tido uma vida muito mais calma, não tão... andar sempre, porque eu ando quase sempre com o coração nas mãos. Por causa de timings, porque dependo de outras pessoas. Na pintura, um artista plástico não depende tanto
de outras pessoas, não é? Porque é uma coisa mais solitária, o investimento não é tanto, e depois, quando se tem algum nome e que se fazem obras com alguma escala, etc., eu conseguiria vender um quadro por muito mais dinheiro que eu alguma vez vendi uma peça de roupa. Portanto, já pensei muito nisso e acho que daqui a alguns anos, possivelmente, eu vou voltar. Eu já tenho voltado aos poucos. Tive muitos anos que não pintei, mas já tenho, enfim, já estou um bocadinho a voltar. E pronto, e se calhar vou acabar os meus dias a pintar novamente. Mas esse preconceito que falavas há pouco relacionado com a indústria da moda, acreditas que ainda existe ou já o ultrapassamos? Não, eu acho que já não existe. Pelo menos em relação a mim já não existe. Em relação ao senso comum, eu acho que a moda ainda é vista como alguma coisa elitista. Eu tenho alguns exemplos disso. Algumas atitudes, algumas que acham que a moda é para ricos e que é uma coisa elitista. Mas por causa do valor das peças? Que também é um bocadinho falta de conhecimento, porque as pessoas partem logo do princípio que as coisas que vão ser caras. E eu tenho, por exemplo, eu estou agora com uma pop-up no meu ateliê, eu tenho peças a 60 euros e a 100 e poucos, portanto não é... eu já vi peças de algumas marcas de streetwear que custam 200 euros. Portanto, eu acho que há essa ideia de que as peças de criador são muito caras e enfim, há uns que têm as peças mais caras, outros menos, há peças, pronto, mais caras, porque obviamente se for uma peça que leve 15 metros de seda, ela tem que ser cara, porque a seda é cara, não é? Portanto, varia muito, mas há um bocadinho essa ideia e como ainda há alguma distância entre o público e os criadores, enfim, acho que é uma questão que acontece um bocadinho com todos, porque eu falo com muitos dos meus colegas de quem sou amigo e temos essa opinião. As pessoas partem do princípio que é um bocadinho difícil de atingir e não é assim tanto. O que é que falta para aproximar os consumidores dos criadores? É eles irem aos ateliês. quando nós fazemos uma pop-up ou uma venda qualquer, uma situação qualquer, é irem. Eu também sei que existe esta coisa de, como é que eu vou explicar, uma espécie de uma cerimónia, porque acham que ir ao ateliê compromete logo muito à partida. E eu digo sempre, não, vocês podem vir só para conhecer as peças, já é um passo. Eu digo logo, não se sintam comprometidos a isso, porque às vezes as coisas dão algum medo, não é? Eu digo sempre isso às pessoas. Vão, vistam, eu próprio, se achar que não tem nada a ver, eu digo logo, porque eu nisso eu sou até mais honesto do que se calhar o que devia ser, embora eu acho que a honestidade nunca é demais. Mas às vezes até fico um bocadinho com problemas, porque as pessoas às vezes sentem-se ofendidas. Ou seja, tem que ser ali uma atitude muito, quase com pinças, não é? Porque nós também não podemos dizer isso, olha, não te fica bem porque és forte, ou não te fica bem porque és muito magra, não enches a roupa, ou seja, tem que se ter algum cuidado com como se diz, mas eu raramente deixo sair alguém do ateliê com uma imagem que eu acho que não os vai favorecer a eles nem a mim. Os desfiles podem ser momentos de aproximação entre o consumidor e... Mas a aproximação maior é ir aos ateliês, ir ver as roupas, pegar nas peças, vesti-las e depois perceber que, de facto, há vários valores. Como eu disse, tudo o que são peças, apesar de serem tudo peças únicas e, portanto, não são excedente de estoques, não é? Eu, quando são peças que não são daquela estação, eu faço sempre 40%, 50% de desconto. Também para permitir ter uma mais... peça, por exemplo, umas calças que custam 120 euros passam a custar 60 euros. Já viveste várias fases da moda portuguesa. Que momento é este que vivemos agora? Eu acho que o agora é sempre o melhor. O resto é história.
também é importante e ajuda-nos a avançar, e é bom também para as novas gerações. Eu tenho muito orgulho quando vejo e quando alguém me diz que se inspirou em mim ou que eu sou uma inspiração. Eu já não ia à Moda Lisboa para aí há uns 10 anos, porque eu, como sou quase sempre o último, nunca vou, porque estou até à última a acabar as coisas e, portanto, quando acaba o meu desfile já está tudo desmontado, sim, já não dá para ver nada. E o ano passado, ou há 2 anos, já não me lembro, eu fiz na sexta-feira, quando eu fiz o desfile em parceria com a Betclic, eu fiz na sexta-feira e, portanto, fui depois lá a assistir a outros desfiles no sábado e no domingo, e andei um bocadinho ali pela zona social e vi imensos looks de miúdos novos que eu acho que foram inspirados nas minhas criações, na minha roupa, e fico muito contente. E, portanto, o passado serve também para isso. Inspirar. Mas o importante é o agora, porque o futuro nós também não sabemos o que é que aí vem, não é? O mundo está a caminhar de tal forma rápido que é um bocadinho difícil nós sabermos o que é que aí vem. E, portanto, o agora é que é importante. E que legado é que gostavas de deixar à nova geração de designers? A inspiração, as minhas peças, algumas vão poder ser vistas, eu vou doar algumas ao Museu da Moda, ou seja, ao Museu do Design, agora, ao MUD, e com certeza que vão poder ser vistas várias vezes ou ser consultadas e, portanto, como objeto de estudo, acho que é um bom legado deixar. Sim. Alguma peça de todas as que criaste que seja mais especial? Sim, há sempre algumas mais especiais, há outras que acabam por ser feitas para completar alguns looks, mas há uma peça que eu neste momento elejo como a peça mais especial para mim e mais especial para a moda, que são aqueles blusões tipo o da Levi's, que aliás foi inventado pela Levi's há 58 anos, e que é uma peça que nunca saiu de moda. Se pensarmos bem, nunca saiu de moda. As calças à boca de sino usaram-se, deixam de se usar, usam-se dali a 10 anos. Aquele blusão, desde essa altura, usa-se sempre. Mais largo, menos largo, mais cintado, mas é uma peça que foi feita e é feita por todas as marcas, por todos os designers, com outros tecidos, com um fitting diferente, e eu uso essa peça desde miúdo, e tenho até um episódio que foi a primeira coisa que eu senti que era um indício que eu de facto podia ter alguma sensibilidade para a moda. Eu devia ter 5 ou 6 anos, cismei que tinha que ter um conjunto de jeans and jacket, tipo calças vaqueiro e o blusão, em bombazine cor de vinho, portanto era uma coisa muito específica. Eu não sei onde é que eu vi, não sei, pode ter sido numa revista, porque não havia internet, e na altura as pessoas da minha geração e mais velhas, para nos construirmos também intelectualmente e para termos cultura visual, tínhamos que ir a bibliotecas. Eu comprava uma revista alemã que não percebia nada do que dizia, porque também não havia Google para nós podermos ir, e portanto só para ver as imagens e as fotos, para ver como é que os artistas se vestiam. Posso ter visto em alguma dessas fotos. Os meus pais, sobretudo a minha mãe, se calhar já tinha algum feeling que eu acatava imenso e tudo aquilo que eu dizia, ela, e então nós corremos a Coimbra, porque eu sou da Anadia, que fica exatamente a meio caminho entre Coimbra e Aveiro. Na altura também, como sabem, não havia muito prêt-à-porter, não é? Havia 2 ou 3 lojas boas, começavam depois a aparecer algumas assim mais moda, porque até então eram os armazéns que vendiam tecidos e também roupa, etc. E, portanto, tenho este episódio como se tivesse sido ontem. Corremos tudo o que era lojas em Coimbra,
tudo que era lojas em Aveiro, em Águeda, que eram assim as cidades ali perto, e claro que não havia em lado nenhum, e eu pensei, pronto, já percebi que isto deve ser uma roupa de adultos, não há para miúdos. Até que de repente em Aveiro eu vejo a empregada da loja ir a um armazém e vir pela loja fora com um cabide exatamente com o fato como eu idealizei. Eu achei que tinha sido milagre. Tive assim uma sensação, eu pensei, bem, o que eu idealizei está aqui. E pronto, e portanto esse casaco eu decidi há umas estações atrás que era uma peça que iria fazer parte do meu ADN e portanto tenho feito sempre com tecidos diferentes, com alguns elementos que eu acrescento, etc. Mas essa é a peça. Chave. E eu acho que uma pessoa com um casaco desses, umas jeans e uma t-shirt está sempre bem vestida. Está sempre com estilo, está sempre moderna, portanto eu acho que é mesmo o grande fenómeno da moda, também a ganga, não é? Porque também é um tecido que se usa sempre e portanto as duas coisas associadas para mim é assim o fenómeno da moda. Dino, se pudesses deixar este par de sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que ele deixasse? Os sapatos à porta do futuro para caminharem sempre sem medo e livres, porque se não formos livres não somos criativos, entre outras coisas, mas contextualizando, ser criativo é ser livre. Obrigada, Dino. Nada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.